Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Hoje é 19 de junho de 2019 e ontem o Senado brasileiro deu mais um golpe no Brasil. De um lado nós temos Bolsonaro tentando a todo custo cumprir as promessas de campanha que o elegeram. De outro lado nós temos Câmara dos Deputados e Senado Federal para manterem a velha política e o povo refém da política. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like bacana, ajuda a gente. Se liga aqui nessa matéria. Olha só, o povo é refém, o título é esse. E na verdade a gente está vivendo isso mesmo. Agora vamos à matéria, olha só. Jair Bolsonaro foi eleito contra tudo e contra todos, sem tempo de televisão, sem apoio da mídia, sem dinheiro, mas com um maciço apoio do povo. Ele é o primeiro presidente eleito pelo povo, o primeiro presidente no qual o povo se sente representado. Antigamente, como presidente não representava o povo, que apenas participava da eleição e pronto, as coisas na política acontecia sem que as pessoas se intrometessem, sem que participassem ativamente. Agora não mais. O povo sabe qual foi a medida provisória assinada pelo presidente. O povo sabe o que está sendo votado no Congresso. O povo sabe o que os ministros de Estado estão fazendo. E por aí vai. Vocês fazem uma autoanálise. Lembrem do governo Lula, Dilma, Temer, governo FHC, Collor. Dá uma relembrada, gente. Nós literalmente não sabíamos nem quem eram os ministros que faziam parte do governo. A gente só sabia o que o governo fazia quando saía na televisão, no Jornal Nacional. Hoje, a maioria dos brasileiros acompanha de perto. O governo Bolsonaro é o governo mais transparente que o Brasil já teve. E uma transparência voltada para o povo, ter conhecimento do que está acontecendo, quem são os ministros, o que eles estão fazendo. Bolsonaro no Twitter, nas lives, sempre trazendo os acontecimentos de Brasília, o que ele vai, ou o que ele está fazendo, ou o que ele fez. O povo está bem, vamos dizer assim, bem dentro da política, como nunca esteve. A participação popular hoje no governo Bolsonaro é a maior participação do povo na política de todos os tempos. É o governo mais aberto que a gente já viu para o povo. Por isso que Rodrigo Maia diz que o governo é fábrica de crise, porque ele não está acostumado a ver o povo participando da política. Exatamente pelo mesmo motivo é que Davi Alcolumbre diz, por outro lado, que os senadores estão sendo ameaçados por causa da pressão antes da votação do decreto das armas. Veja só, vou comentar aqui rapidinho, gente, senão eu me esqueço depois no final. Veja só que interessante. Ontem, eu ia trazer até a matéria, mas acabei não trazendo. Tá você pode encontrar na Cruzoé, no site da revista Cruzoé, os senadores dizendo que estavam sendo ameaçados, que receberam ameaças, mensagens nos celulares, nos Facebooks, nos Twitters, que estavam sendo ameaçados para votarem a medida, aprovando a medida provisória das armas de Bolsonaro. E aí eles começaram a criticar Bolsonaro porque Bolsonaro pediu apoio popular. Bolsonaro, semana passada, inclusive eu trouxe essa matéria, pediu ao povo que o povo fizesse pressão no Senado para que o Senado aprovasse a medida. E aí eles começaram a dizer que estavam sendo ameaçados. Gente, preste atenção, quando você vai votar, não é ameaça, É isso que eu acho engraçado. Quando o cidadão brasileiro vai votar lá na urna, isso não é ameaça. Eles são bonzinhos, são alegres. Agora, quando o povo brasileiro cobra mais do que lhe é direito, na verdade, quer dizer, lhe é direito cobrar, nada mais do que o direito de cobrar, aí eles dizem que é ameaça. Porque eles estão acostumados a governarem para si mesmos. Estão acostumados a receberem os votos, depois darem as costas à população e não dar satisfação. E aí chamaram a cobrança do povo brasileiro de ameaça. E aí foram para cima de Bolsonaro.
Bom, resultado, votaram contra a medida de Bolsonaro. E aí é onde a gente devia cair de pau em cima para mostrar que o nosso voto tem que ser respeitado e a nossa cobrança tem que ser ouvida. Jair Bolsonaro representa o povo e ele governa de acordo com os anseios desse povo que o elegeu, com a implementação dos compromissos de campanha. Mas essa gente simplesmente não aceita isso e jamais aceitará. Qualquer coisa que o presidente fizer será desfeita, qualquer proposta legislativa será mutilada. Ontem foi o decreto das armas no Senado, na semana passada foi a reforma da Previdência na Câmara e será assim por todo o mandato de Bolsonaro. Nem mesmo se ele enviar ao Congresso uma lei reduzindo tributos será acatada. Nada, repito, nada que ele fizer será aceito. Para eles, os congressistas, Bolsonaro deve se limitar ao cargo de chefe de Estado, com cerimônias aqui, cerimônias acolá, viagens internacionais esporádicas e pronto. O povo terá a sua voz sufocada. E estamos apenas no 6º mês de governo. Os congressistas querem instituir um governo que não governa, pois contam com as amarras que o legislativo impõe ao executivo na pulverização partidária e na existência de um grande número de parlamentares, muitas vezes sem apoio popular, que se elegeram com poucos votos, mas que dominam a Casa Legislativa, integrando comissões importantes. Vamos pular isso aqui rapidinho. Aqui. A razão de todo esse problema que hoje o parlamento cria está lá no regime militar, no governo Médici, no pacote de abril em 1977, que criou a figura do terceiro senador e alterou a representatividade na Câmara dos Estados menos populosos, desequilibrando drasticamente a proporcionalidade na eleição. Veio a redemocratização, veio a nova Constituição em 1988, e o modelo surpreendentemente foi mantido. Ora, se o regime militar era tão ruim e era tão odiado pelos democratas, por que essa anomalia na representatividade do legislativo foi mantida? A resposta é óbvia. Esse inchaço do legislativo interessa aos congressistas porque mantém o poder, de fato, lá no Congresso. O nosso presidente e nós, o povo, somos reféns dessa gente que nos controla. Aqui, deixa eu ver. Tá aqui a matéria, gente. Encerra aqui. Veja só. Eu achei interessante essa matéria porque ela descreve exatamente o que a gente está vivendo hoje. O Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados Federais estão literalmente travando o país. Nós temos uma reforma da Previdência que, eles tiraram da reforma, eles estão falando em defesa dos pobres, estão dizendo que estão preocupados com isso, com aquilo, né? Só que o que eles tiraram da reforma da Previdência, para vocês terem ideia, não tem nenhum vínculo com a classe baixa, com a classe pobre. Tem vínculo sim com eles. Vai cair de 1 trilhão para 912 bilhões a economia da reforma da Previdência com a mudança que eles fizeram. Agora, o que foi que eles tiraram da reforma da Previdência? Tiraram da reforma da Previdência um ponto que se refere justamente a eles, a aposentadoria especial, aos benefícios que eles recebem, vamos dizer assim, as gratificações, um monte que só beneficia eles. Lembram da matéria do Ivan Valente e do Marcel Van Helft, né? Que ele desmascarou lá né? Quer dizer, os caras não estão preocupados com o povo. Bolsonaro e o Paulo Guedes fizeram uma reforma, né? Montaram uma reforma aonde pela primeira vez na história quem vai pagar o pato mais alto são eles, os ricos, os políticos. Só que aí quando caiu na mão da Câmara, eles estão com aquele papo de defesa de minorias. Só que não é. Na verdade é a minoria mesmo. A minoria rica. A minoria que detém o poder, que são eles.
Eles não querem abrir mão de aposentadorias especiais de 30, 60, 90 mil reais, não. Eles não querem estarem no mesmo nível que o cidadão brasileiro, no teto de 5.800 reais, não. Eles não querem isso. Eles querem continuar sendo abonados pelo povo brasileiro com os impostos. Se você sentar e ver o que eles estão fazendo com a reforma da Previdência, é vergonhoso. Sabe por que é vergonhoso? Por dois motivos. Primeiro, que estão limpando a pele deles. Segundo, que quanto mais eles fazem isso, mais a reforma perde efeito. Isso significa que daqui a 4, 5, 6 anos será necessária uma nova reforma. De nada adiantou essa. Porque eles estão literalmente só facilitando para eles. Aparentemente, parece bom o que ele está fazendo, porque só que vai ser uma economia que na verdade não vai servir de nada. Não vai servir de absolutamente nada. O povo brasileiro daqui a 5, 6 anos vai ter que passar de novo por isso daí. Lula fez uma reforma, Dilma fez uma reforma, mas todas elas foram reformas assim, ó, só para tapear. Não mexeram com o que era essencial. Vocês viram? Nem causou polêmica naquela época. Porque não mexia em privilégios, não mexia em aposentadoria especial de ninguém. Essa do Bolsonaro com Paulo Guedes mexeu justamente na carne dos políticos. E é aí onde está o problema. Essa reforma já deveria ter passado, pelo menos em abril já era para ter sido aprovada. Não foi aprovada ainda por quê? Porque eles estão empurrando com a barriga, levando com a barriga, tentando achar um jeito de destrinchar ela, de criar uma opinião popular contrária a ela, para poder eles se darem bem. O que aconteceu? Foram lá e fizeram essa mudança, estão se beneficiando. Lá se vai parte, né, da tentativa de se recuperar o Brasil. A gente fala assim, por que o presidente não corta na veia? O presidente cortou, mas veio os deputados e desfizeram. Nós temos a questão das armas. Bolsonaro foi eleito com essa promessa de acessibilidade à arma. Que foi que o Congresso fez ontem? Canetou o contrário. E ainda por cima disse que as ameaças que estavam sendo ameaçados. Ora, essa eu não sabia que o povo que votou nos senadores, cobrá-los seria ameaça, era crime. Quer dizer, eu não entendo. Votar não é crime, mas cobrar é crime. E aí? Cadê? Fechou aqui. Volta. O Rodrigo Maia estava dizendo que o governo Bolsonaro é um governo de crise. Sabe por que ele está dizendo que é um governo de crise? Porque a todo instante o povo brasileiro tem tido voz no governo do Bolsonaro. Bolsonaro não tem se guiado pelos políticos, tem se guiado pelo povo. E quando uma coisa não satisfaz o povo, o Bolsonaro vai lá e desfaz. Quando uma coisa satisfaz o povo, o Bolsonaro vai lá e faz. E é isso que está matando os congressistas do nosso Brasil, porque eles estão acostumados a dar uma banana para o povo, virarem as costas para o povo e governarem do jeito que eles acham que tá bom. Sugando do povo, fazendo aquilo que interessa a eles, não ao povo, dando migalhas ao povo. Eles não estão acostumados com o povo nas ruas, eles não estão acostumados com o povo cobrando na internet, no Twitter, no Facebook, eles não estão acostumados com isso. E esse governo do Bolsonaro tem sido o governo mais transparente que eu já vi na história do Brasil, com uma participação maciça do povo na política. O povo nunca teve tanto acesso à política como está tendo agora. Não só acesso à política, mas como acesso a cobranças. O voto do brasileiro é porque ainda eles não perceberam isso. Os deputados e senadores ainda não conseguiram perceber a transição da velha política para a nova política. Eles só vão perceber isso daí, sabe quando? Nas próximas eleições, quando o povo que marcou o nome, como a gente sempre traz aqui o nome dos camaradas, né, de quem fez e quem não fez, quando o pessoal marcar o nome de quem não fez e não votar neles e colocar a gente nova e votar nos que fizeram, aí é que eles vão cair a ficha, vão dizer, caramba, mudou. Mas no momento, eles estão tentando. Vocês veem, há um mês atrás,
fizeram um decreto lá limitando as medidas provisórias do presidente. Vê só que interessante. Fizeram outro decreto lá, outra PEC lá, tirando alguns poderes das mãos do presidente. Pergunto para vocês, num governo em que o povo está participando, a Câmara e o Senado fazer isso, estão dizendo o quê? Que a sua opinião não vale, que o seu voto não vale, que a promessa que o presidente fez para você é banana, porque eles não estão nem aí. O que importa não é o que o presidente prometeu, não é o que o presidente quer fazer, nem é o que o povo está querendo que aconteça. Não, o importante para eles é o que eles querem. E para isso, nós temos hoje uma luta entre Bolsonaro, Congresso e Senado e Câmara, infelizmente. Bolsonaro está numa briga travada. Ele quer fazer, mas o Congresso não deixa. E o povo fica aqui, esperando. Só que o povo, dia 30, pode sair às ruas e gritar bem alto para o Congresso que quem manda nesse país é o povo. E que se o povo não estiver satisfeito, o povo tira eles de lá. E a gente tem esse poder. Canal Brasil Notícias.